Ela tem raízes na França, cruzou oceanos e encontrou no Brasil um grande mercado. Essa marca se confunde com celebração e há 50 anos está presente nos nossos brindes mais marcantes. E além de tudo, tem um valor de mercado de US$ 1 bilhão. Hoje, em Marcas Icônicas, Chandon. Celebrar é um gesto universal, né? Mas poucas marcas conseguiram transformar esse gesto em ícone do luxo acessível como a Chandon. Com raízes na França no século XVIII, ela cruzou fronteiras e há 50 anos encontrou no Brasil um novo lar, nas colinas da Serra Gaúcha. Essa é a marca que está presente em momentos de conquista, arte e sofisticação. Mas como a Chandon construiu esse legado? E como se tornou referência em celebrações? Essa é a história que a gente conta hoje no Marcas Icônicas. Para entender a história da Chandon, é preciso voltar no tempo. Muito antes da Serra Gaúcha, tudo começou em Épernay, na França. Em 1747, Claude Moet decidiu apostar em algo diferente. Um vinho efervescente que já encantava a corte de Luís XV. E a aposta deu certo. Em 1832, a família Moet se uniu à família Chandon. Nascia o nome perpetuado por séculos, Moet e Chandon. Napoleão Bonaparte foi um de seus clientes mais fiéis. Conta-se que ele mesmo criou a tradição da sabragem, abrir garrafas com o sabre em sinal de celebração. O gesto excêntrico virou ritual. O século XX marcou a expansão global. Vinhedos, novas adegas, exportações. A marca crescia sem parar. E em 1971, a Moet se uniu à Hennessy, movimento que mais tarde levaria à criação da LVMH, o maior conglomerado de luxo do mundo. Hoje, a Moet Chandon produz cerca de 30 milhões de garrafas por ano em mais de 1.200 hectares de vinhedos, muitos deles classificados como Grand Cru. Seus rótulos vão do Imperial ao Rosé Imperial, do inovador Ice Imperial, pensado para ser degustado com gelo, ao exclusivo Grand Vintage, feito apenas em safras excepcionais. A marca também olha para o futuro, com a meta de cortar pela metade o consumo de água e as emissões de carbono até 2030. Uma trajetória que começou no século XVIII e transformou a Moet Chandon em joia do luxo mundial. E foi justamente dessa visão pioneira que nasceu a ideia de crescer além da França. Primeiro para a Argentina, depois para o Brasil. Essa é a história que vamos conhecer daqui a pouquinho. Quando pensamos em bebidas e espumantes, é natural imaginar a região dos vinhedos franceses. Mas o que pouca gente sabe é que essa história também passa aqui pelo Brasil. Há 50 anos, a Moet Chandon apostou na Serra Gaúcha para escrever um capítulo ousado da sua trajetória. Uma aventura que começou com exploradores franceses, ganhou sotaque brasileiro e transformou a forma como celebramos por aqui. É verdade, Gustavo. A história da Chandon no Brasil tem tudo de aventura e ousadia. Nos anos 1950, Robert Jean de Vogue, presidente da Moet Chandon e um visionário da enologia francesa, decidiu olhar além da tradição. Em busca de novos horizontes, ele atravessou oceanos e chegou à América do Sul. Em 1959, fundou em Mendoza, na Argentina, a primeira vinícola Chandon fora da França. O sucesso argentino despertou o desejo de ir além. Foi quando Philippe Coulon, diretor de enologia da Moet Chandon, sobrevoou o Brasil em busca do território ideal. Do alto, se encantou com a Serra Gaúcha, uma paisagem que lembrava a Toscana, mas com sotaque tropical. Colinas, cachoeiras, palmeiras e papagaios. Em
Garibaldi, ele encontrou o lugar perfeito. Em 1973, começaram as primeiras plantações. E em 1977, surgiu o primeiro rótulo produzido em solo brasileiro, o Chandon Reserve Brut, que segue até hoje como um dos ícones da casa. Um ano depois, o portfólio ganhou um demi-sec. A virada aconteceu em 1989. O então diretor-geral, David Markovich, acreditava no potencial do espumante no Brasil, mas sabia que o paladar local ainda era dominado por uísques e destilados. Para conquistar os brasileiros, era preciso criar um produto mais leve, democrático e fácil de beber. Nesse mesmo ano, Philippe Mevel, jovem enólogo francês, chegou ao país para uma missão temporária. Deveria ficar apenas 6 meses, mas se apaixonou pelo Brasil, pelas pessoas e, claro, por uma brasileira com quem se casou. Até hoje, ele continua no país e foi peça-chave para a consolidação da Chandon Brasil. Sob sua supervisão, nasceram em 1998 2 rótulos marcantes. O Chandon Passion, vibrante, tropical e criado para ser servido até com gelo, e o Chandon Excellence, elaborado a partir das melhores uvas Chardonnay e Pinot Noir. A Chandon firmou raízes na Serra Gaúcha, trabalhando lado a lado com mais de 80 famílias de produtores locais e cultivando cerca de 30 a 35% de suas próprias uvas. O Brasil se tornou parte fundamental de uma rede global de vinícolas na Argentina, Califórnia, Austrália, China e Índia. Hoje, ao olhar para trás, é possível ver que a chegada da Chandon ao Brasil foi um encontro entre tradição francesa e vocação brasileira para celebrar a vida. Um encontro que dura 50 anos e segue escrevendo novos capítulos. Tamara, qual a principal diferença entre Moët Chandon e Chandon em relação ao posicionamento e à distribuição dos produtos? Bom, vamos lá. As duas marcas fazem parte do portfólio de vinhos e destilados da LVMH. Então, a Moët Chandon é a tradicional casa de champanhe francês. Dentro dela, a gente tem a produção de Dom Pérignon, por exemplo, que é uma champanhe muito exclusiva, de altíssimo nível. A gente tem todo esse método tradicional na região, né, de denominação de origem controlada, DOC, francesa. A Chandon faz parte de uma estratégia de expansão da LVMH para outros territórios. Então, a Chandon produz espumantes, principalmente no que a gente chama no Novo Mundo. Então, Brasil, Argentina, e faz parte dessa estratégia, então, de abranger uma outra fatia do público que a Moët Chandon não abrange. O fato de Chandon estar presente no nome Moët Chandon não pode ter sido uma estratégia arriscada da companhia? Porque na medida que você mistura as coisas, né, será que o consumidor consegue claramente identificar a diferença? Especialmente o consumidor de Chandon, né? O de Moët Chandon talvez tenha mais consciência disso, mas o de Chandon, como que você vê essa questão? Na verdade, isso é uma estratégia muito inteligente por parte da LVMH, porque a Chandon ela se aproveita do que a gente chama de aura de marca da Moët Chandon. Então, com certeza, a ideia de que o consumidor entenda como algo semelhante, ela está presente e ela faz todo sentido. E talvez o consumidor de Chandon não seria um consumidor de Moët Chandon, na maioria das vezes. Então, você consegue abranger um mercado, um consumidor secundário, vamos assim chamar. Perfeito. O consumidor de Chandon seria um consumidor, o foco da espumante é um público mais aspiracional. Moët Chandon, a gente fala de um público topo de pirâmide no luxo. Então, que realmente entende ali o que é o champanhe, o que é o espumante. E a Chandon, ela vem com esse frescor, né? Ela é mais fresca, ela vem com toda essa inovação dos vinhos do Novo Mundo. E é uma forma de democratizar também o acesso, né, à marca e criar um novo segmento de consumo dentro da companhia. Perfeito, perfeito. Ela abrange outros públicos, o que é muito interessante, porque quando a gente fala de Moët Chandon, a gente tem um volume reduzido de produção. A Chandon hoje, ela produz em volume, é a que mais produz em volume no mundo. Então, a gente consegue também ter uma maior produtividade e chegar a mais mercados. Como que você enxerga o papel da Chandon Brasil dentro da estratégia do grupo LVMH?
Quando a gente teve a chegada da Chandon no Brasil, no sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, a gente começou a produção e aí a função dessa Chandon brasileira é abastecer o mercado brasileiro. Essa é a principal estratégia. Mas aí algo muito interessante aconteceu com a marca Chandon, que as pessoas começaram a adotar ela. Então hoje a Chandon no Brasil, ela faz parte do Brasil. É uma questão quase de localismo ali, de uma marca dialogar mesmo com o território que ela está. Então é muito interessante isso. Veio primeiro para suprir uma demanda, ali uma fatia de mercado, e hoje a gente identifica que ela já faz parte do localismo. Se aproximou do mercado local e criou uma outra relação, então, com esse consumidor? Exatamente. E em outras plantas da Chandon, também isso é muito comum. Então, as plantas na Argentina, as plantas nos Estados Unidos, também isso acontece. No universo dos vinhos e espumantes, o grupo LVMH reina absoluto. Em 2024, a holding francesa, que reúne algumas das marcas mais prestigiadas do planeta, consolidou seu domínio no segmento. O relatório da Brand Finance Alcoholic Drinks mostrou que 4 casas do grupo ocupam as primeiras posições entre as mais valiosas do mundo. A Moët Chandon lidera, avaliada em 1,4 bilhão de dólares. Logo atrás vem a Chandon, com 1 bilhão de dólares. Em seguida, aparecem a Veuve Clicquot, com 959 milhões, e a Dom Pérignon, próxima dos 800 milhões de dólares. Esse desempenho reflete a força de um conglomerado, que em 2024 registrou 12,5 bilhões de euros de lucro líquido. Mas também revela algo importante: o poder de adaptação da Chandon, especialmente em mercados emergentes como o Brasil. Enquanto Europa e Estados Unidos enfrentaram retração no consumo pós-pandemia, o Brasil seguiu na contramão. Se tornou um dos mercados mais resilientes do mundo para bebidas de luxo e um território estratégico para a Moët Hennessy. Aqui, mais de 50% do portfólio envolve espumantes e champanhes. Não à toa, a Chandon Brasil celebrou seus 50 anos em 2023, se reafirmando como uma primeira vinícola do país a se dedicar exclusivamente aos espumantes. Chandon Excellence foi lançado pela primeira vez em 1998. A empresa fazia 25 anos de fundação e foi um momento que a empresa também deixou de produzir vinhos tranquilos para se dedicar 100% aos espumantes. Portanto, também se tornar a primeira vinícola no Brasil 100% em espumante. Além da tradição, a operação brasileira aposta em inovação e experiência. Reabriu sua sala de degustação com vista para os vinhedos de Garibaldi, lançou rótulos comemorativos e reforçou o compromisso com a sustentabilidade. Foi a primeira vinícola do Brasil a conquistar o certificado em viticultura sustentável, reconhecendo práticas de preservação da biodiversidade e envolvimento comunitário. Foram essas boas práticas de viticultura sustentável que atribuíram à Chandon o pioneirismo na certificação PILP, Produção Integrada de Uva para Processamento. Hoje, cerca de 99% dos resíduos do processo de produção da Chandon são reciclados. A Chandon mostra que seu valor vai além das cifras. É parte de uma estratégia global que une herança francesa, inovação e a capacidade de dialogar com culturas locais. No fim, o que o grupo LVMH e suas maisons provam é que brindar continua sendo um gesto universal e também altamente lucrativo. E agora a gente vai falar com o Adriano Seavidar, diretor de marketing da Moët Hennessy aqui no Brasil. Fico feliz em tê-lo aqui com a gente no Marcas Icônicas. Muito prazer tê-los aqui. Conta um pouco pra gente sobre o portfólio no Brasil e a importância desses produtos dentro do mercado brasileiro. Sim, bom, Chandon, ela não está simplesmente no Brasil, ela é do Brasil, a gente costuma dizer, desde 1973. Né? É a nossa marca de espumantes, que também divide o portfólio de produtos da Moët Hennessy. Né? A gente tem destilados, champanhes, vinhos, mas Chandon, ele é o nosso core business, né? Representa 60% do nosso negócio. E tem uma relevância importante, principalmente porque nós temos a nossa vinícola nas Serras Gaúchas, né? Que desde a chegada aqui no Brasil, a gente vem desenvolvendo uma viticultura sustentável, né? E trazendo também inovação para a categoria. E hoje Chandon, ele lidera o segmento premium de espumantes com mais de 45% de market share.
né? E considerando que nós somos uma comunidade de Chandon ao redor do mundo, em 6 vinícolas, a gente já é o terceiro maior mercado da Chandon no mundo, depois de Argentina e Estados Unidos. Com relação à diferença entre Moët e Chandon, né? Até em termos de estratégia de público, como você diria que isso se divide dentro da companhia? Sim. Bom, o Chandon, ele é a porta de entrada para as bebidas premiums do grupo, né? Então, sim, a gente trabalha muito um recrutamento do consumidor para o mundo das borbulhas, né? Ele é um produto mais acessível, né? Então, as pessoas acabam entrando no mundo das borbulhas com o Chandon. Mas a gente oferece também as marcas de champanhe, né? Que são produtos importados. E a gente tem uma série de opções. A gente tem Moët et Chandon, a gente tem Clicquot, champanhes de prestígio, né? Como Dom Pérignon, Krug, Ruinart e por aí vai. Então, dentro do portfólio, o Chandon acaba sendo o foco, né, de recrutamento. As champanhes e espumantes, por vezes, eram associados apenas a momentos de celebração. Como transformar isso, né, para que o consumidor realmente tenha o champanhe, o espumante dentro do lifestyle dele, para que vocês possam vender em outros momentos, né, da vida desse mesmo consumidor? Isso é um desafio? É um desafio, mas também uma super oportunidade, porque o consumidor brasileiro, ele consome borbulhas muito no fim do ano, né? Réveillon ou em grandes celebrações, grandes momentos. Então, tem muita oportunidade de introduzir espumante ao longo do ano, né? Em momentos mais descontraídos de consumo. Então, o verão, por exemplo, é um momento que as pessoas estão de férias, estão descontraídas ou estão curtindo também o carnaval, que é uma grande celebração do brasileiro, Chandon pode entrar muito bem ali. Ou ao longo do ano para pequenas celebrações, happy hours no bar, né? Então, é um desafio, mas também é muito bacana porque tem oportunidade, sabe, de desenvolver a categoria aqui. Que tipo de produto você diria que é um produto que é típico do consumo no Brasil, que o consumidor brasileiro mais gosta? Bom, eu diria que Chandon está muito atento, né, ao mercado local, né? E para ter mais relevância para o consumidor brasileiro, a gente tem o Chandon Passion, que é um produto que foi desenvolvido para atender o paladar do brasileiro. Então, ele é um demi-sec, né, que é mais fácil de beber. Ele tem notas tropicais, né, que torna o produto muito aromático, refrescante, né? E ele foi desenvolvido para consumir com gelo. Então, em qualquer momento, em qualquer ocasião, ele cai muito bem, porque é fácil para o consumidor beber. Então, a gente vem trabalhando muito o Chandon Passion como um produto para criar essas novas ocasiões de consumo. No universo do luxo, exclusividade e sofisticação sempre foram sinônimos de valor. Mas hoje, uma marca só se mantém relevante se olhar também para o futuro. E a Chandon tem mostrado que tradição e sustentabilidade podem andar lado a lado. O cuidado especial com a terra faz parte do DNA da Chandon. Por isso, a sustentabilidade não é discurso, é prática diária, construída ao longo de décadas. A primeira grande iniciativa aconteceu em 2001, com a redução de 100 gramas em cada garrafa. O resultado foi expressivo, 200 toneladas a menos de vidro por ano e uma economia de 140 toneladas de CO2 que deixaram de ser emitidas. Desde 2009, 85% das embalagens de transporte e cartuchos são carbono neutro. E hoje, 99,34% de todos os resíduos da produção são reciclados, um índice que segue em crescimento. A Chandon Brasil também foi a primeira vinícola do país a conquistar o certificado em viticultura sustentável, reconhecendo o compromisso com a biodiversidade e o envolvimento comunitário. Vitivinicultura, ô nomezinho difícil, hein? Mas é muito fácil de entender. Viti, videira. Vini, vinho, cultura, cultivo. Ou seja, são as práticas relacionadas ao cultivo da videira. Onde plantar, quais os cuidados ter ao longo do ciclo, quando colher a uva para produzir o vinho. E o impacto vai além das garrafas, viu? Nos vinhedos, 20% do solo é dedicado a áreas de proteção ambiental. São 190 araucárias preservadas e uma biodiversidade que já catalogou mais de 90 espécies de aves e 20 de mamíferos, incluindo animais em extinção, como o bugio ruivo e a lontra.
Em Encruzilhada do Sul, dentro do bioma Pampa, foram registradas mais de 400 espécies de plantas nativas. Entre elas, 57 espécies arbóreas catalogadas em 2022. Há ainda iniciativas de resgate de espécies ameaçadas, como o butiá odorata, palmeira nativa do sul do Brasil. Em parceria com a Embrapa e a SEMA Rio Grande do Sul, o projeto já replantou 3.000 mudas em áreas de preservação permanente, conectando comunidades em mais de 60 municípios na chamada Rota dos Butiazais. Os compromissos para o futuro também são ambiciosos. Até 2026, alcançar 100% de eletricidade verde, usar 70% de conteúdo reciclado em estojos e caixas e erradicar o plástico. Até 2030, reduzir em 50% o consumo de água e as emissões de CO2, transformando toda a cadeia em mais verde. Um programa de reciclagem em parceria com escolas gera renda para projetos educacionais e envolve famílias da região. Ao transformar resíduos em novos ciclos, proteger a biodiversidade e engajar comunidades, a Shandong prova que o luxo do futuro não é só exclusividade. É também ter responsabilidade para celebrar a vida sem deixar de cuidar dela. A pandemia aumentou o consumo de bebidas alcoólicas em geral, no mundo todo, mas, ao mesmo tempo, existem agora os estudos em relação à geração Z, dizendo que essa geração consome muito menos álcool que as gerações anteriores. Essa transição não é perigosa, Tamara? Como que as companhias vão lidar com essa mudança? Eu acredito que é muito desafiadora, com certeza. A gente passa por um shift geracional realmente muito importante em hábitos de consumo, não só com bebidas alcoólicas, mas em todo o setor, principalmente do luxo. Mas eu acredito que as marcas, elas saberão exatamente como lidar com isso. Na verdade, elas já estão se preparando para lidar com isso. E o que a gente vê, então, hoje, são ativações de marca sendo as grandes estrelas dessas marcas. Por exemplo, Moët Chandon investido em clube privado, em ativações em hotéis, ou seja, tentando fazer parte do estilo de vida desse consumidor. A Veuve Clicquot, por exemplo, lançou a campanha La Culture Soleil, que é a cultura do sol. Veuve Clicquot celebrates its solaire culture and invites you to live each day to its fullest and brightest. Veuve Clicquot, choosing to walk on the sunny side. Então, em todos os verões, elas faz parte do grupo LVMH, todos os verões elas têm ativações, então, para realmente conversar com esse consumidor, esse novo consumidor, e ser essa primeira opção aí na mente dele. Essas marcas de bebida pertencem ao grupo LVMH, que usa essa estratégia também em outras marcas, né? Sim. Eu vejo que no verão europeu tem alguns beach clubs, restaurantes decorados com a própria Louis Vuitton, e acho que a estratégia da bebida também pode ser, será que levar para um outro ambiente em que não era tão consumida a champanhe, né? Sim. E passa a ser? Você acha que pode ser uma estratégia também para mudar um pouco o local de consumo desse produto? Sim, e não só mudar o local, mas como aumentar as possibilidades de consumo. Porque, por exemplo, uma champanhe antigamente destinada a um brinde, uma situação formal, alguma conquista, hoje a gente tem nos beach clubs. Exato. Então, muda juntamente com os hábitos, justamente porque a marca ela não quer envelhecer com os consumidores, ela está sempre atrás dessas mudanças. Bem colocado, de modo que se a geração Z, em geral, consome menos álcool, que você consiga ampliar os momentos em que essa pessoa pode consumir ou trazer novos consumidores, né? Seria a forma de crescer. Perfeito. A Moët Chandon fez agora com a Dom Pérignon uma edição da Lady Gaga, por exemplo. Lenny Kravitz já assinou. Então, tudo isso são apelos que as marcas vão ali costurando para atingir esses consumidores. E o que mais a gente pode esperar da companhia aqui no Brasil? Conta pra gente as próximas novidades aí. Bom, tem muitas novidades, né? Chandon, nós somos líderes
no segmento premium de espumantes, champanhes também, mas a gente também quer desenvolver todo o restante do portfólio, né? Então a gente tem os destilados, né? Ano que vem vai ser a grande aposta de Hennessy, que é o conhaque, né, do nosso grupo. A gente também tem vinhos, né? Vinhos de Rosé de Provence, que é a nova aposta também do grupo globalmente, né? E a gente também tem os vinhos tranquilos, que tem bastante espaço para crescer, né? Então, a Moët Hennessy do Brasil quer ser uma empresa que possa oferecer as melhores experiências e os melhores produtos nas categorias de bebida premium. Quais são as outras estratégias de marketing que você considera que sejam imprescindíveis para o sucesso da Chandon aqui no Brasil? Bom, eu diria que Chandon, para continuar construindo valor, né, e elevando a categoria de espumantes, ele tem que trabalhar com propósito, né? E a gente trabalha muito bem essas questões de propósito, porque é isso que diferencia a marca. Para a gente se diferenciar e para a gente não só liderar o mercado, mas alavancar a categoria de espumantes no Brasil, o otimismo ele é importante não só nesses grandes momentos de celebração, mas também nessas pequenas celebrações do dia a dia. Então, construir novas ocasiões para a gente alavancar a categoria de espumantes aqui no Brasil. Bom, então eu gostaria de apresentar para você o Chandon Blanc de Noir. Esse espumante ele vem do nosso vinhedo próprio em Encruzilhada do Sul, né? Ele é considerado o primeiro espumante com certificado em viticultura sustentável, né? Devido às nossas práticas de agricultura regenerativa. Ele é um 100% Pinot Noir, um extra brut, para quem realmente aprecia esse mundo dos vinhos, dos espumantes. Fabricado aqui com certificado. Exato. Como você viu, a história da Chandon é feita de pioneirismo. De um olhar que começou na França, mas encontrou no Brasil um mercado promissor. Meio século depois, a marca se transformou em comunidade, celebração, cuidado com a terra e visão de futuro. E se brindar é um gesto universal, a Chandon provou que pode ser também um gesto sustentável e cheio de significado. Esse foi mais um Marcas Icônicas. Eu espero você no próximo programa, quando a gente vai descobrir juntos uma nova história, sempre com marcas que fazem parte da nossa vida. Até lá!